Bem-vindos a mais um episódio do nosso Freudcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você for nos assistir. Estava ansioso para estar aqui hoje com vocês de novo. Com você também? Estava ansiosa, Carol? Tava, saudades. O assunto de hoje, ansiedade. Estamos aqui com o Leandro Calil. Prazer, muito ansiedade, bom estar com vocês. Que é um mal da nossa sociedade hoje. Vamos explicar isso de ansiedade. Será que a ansiedade é ruim? Será que a ansiedade é vilão? Não é vilão? Faz mal sentir ansiedade? Então estamos aqui com o Leandro para conversar sobre isso, que eu tenho certeza que todo mundo que assistir já sofreu um pouquinho com ansiedade. Mas até que ponto que isso faz mal, que isso faz bem, que isso é normal, se é natural ou não? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Agradeço pelo convite e é sempre bom falar desse assunto, né? Sim. Que é um assunto que envolve muitas pessoas. O Brasil hoje é considerado o país da ansiedade e de outros transtornos da mente, né? E todo mundo acha que é uma doença, mas na verdade a ansiedade não é. A ansiedade não é uma doença, é um descontrole. Então a gente fala de algo que foge do controle, do equilíbrio, aquela expectativa maior que você não consegue segurar. E aí o que se observa são sintomas no seu corpo, na sua mente, nos seus comportamentos, né? Mas a ansiedade não quer dizer que é um problema, todo mundo tem. Agora, quando você perde o controle, aí sim, aí você tem que ficar atento, porque isso vai te causar um mal muito grande, é um desconforto muito grande. Eu penso muito assim, a ansiedade de uma forma saudável é importante todo mundo ter, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma prova para fazer. Então, se eu não tiver aquela ansiedade de me movimentar, estudar para a prova porque eu quero tirar nota boa, eu me paraliso. O problema é realmente quando vira adoecedor, né? Quando fica uma ansiedade em excesso. A expectativa te move, né? Uhum. Então, você almeja algo maior, não é uma ganância, é uma ambição, e aquilo vai te movendo. Só que isso também pode te complicar. A ansiedade, ela te acelera e ao mesmo tempo te paralisa. Porque você acaba ficando sem ação de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo na sua cabeça. Então eu vou falar até de uma forma simples para poder esclarecer, né? É o que está na cabeça mesmo, é o que você pensa. Você quer resolver um problema, mas não aparece um só, não. Aparece 10, 20, 30 ao mesmo tempo. Problemas imaginários, né? E a sua mente, ela não sabe distinguir o que é prioridade para você. Aí você quer resolver tudo ao mesmo tempo e no final você não resolve nada. Aí você acaba não dormindo, não ficando em paz, vem mais problema na cabeça e o ciclo se repete, entendeu? E aquilo vai te acelerando e você não tem paz mais, você fica no descontrole da expectativa. Aí você entra no transtorno da ansiedade. Exatamente, que é aí que está o problema. Exatamente. Que pode vir introdução de ansiedade, pode vir para o toque, né, para o pânico, que aí paralisa mesmo a pessoa, e para a depressão. Porque a gente costuma falar que uma pessoa que entrou em depressão, pelo menos ela está sofrendo de ansiedade pelo menos 2, 3 anos. Né? Então é aquela coisa que movimenta, depois paralisa. A ansiedade costuma ser a porta de entrada ali da depressão. É o caminho que leva ao problema maior. É o caminho. Né? E se você não controla isso, não acerta isso dentro de você, com certeza vai desdobrar em transtornos maiores. Sim. Aí você já entra num quadro patológico, você entra na doença mesmo, não só a depressão, como outros transtornos envolvidos, entendeu? Com certeza. E é muito comum uma pessoa com depressão, ela ter muitos episódios de ansiedade, que na verdade acaba nem sendo esporádico. Existe esporadicamente? Não, existe constante. A pessoa se acostuma com aquilo. Se acostuma com aquilo. A vida dela passa a ser aquilo. Virou o normal. O normal dela virou viver de forma ansiosa pro lado mal. Exatamente. Né? Não aquela ansiedade que a Carol falou de ter uma prova, vou fazer uma prova, vou estudar. Fui pedindo de casamento, meu casamento é semana que vem, estou ansiosa. E é um gatilho atrás do outro, né? Que são os eventos ou situações que vão disparando as crises, né? Aí a pessoa entra no descontrole, que é o chamado crise. E aí é taquicardia, respiração ofegante, é suor, tremedeira. Muita gente vai parar no hospital achando que está infartando, né? Eu estou infartando.
eu estou infartando, o coração não para e tem que tomar um tranquilizante ali inicialmente. E realmente eu já vi pessoas próximas a mim que já falaram que assim, a sensação é realmente de que você está morrendo. A sensação é de, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo respirar, me levo para o hospital, estou morrendo, você chega lá, uma crise de ansiedade. Exatamente. Eu, por exemplo, eu tenho ansiedade. E aí as pessoas, quando eu falo, as pessoas costumam falar assim, nossa, mas você é tão tranquila assim, né? Por fora eu aparento estar tranquila, mas a minha cabeça tá um turbilhão de coisas. Eu não tenho unha quase, tá? Aqui vive sangrando. E acaba que a minha ansiedade me paralisa muito, assim. E isso é bom a gente falar, porque tem muita gente que pensa em pessoa ansiosa, pensa que a pessoa é agitada, né? E não é assim, também paralisa a gente, né? Então, a gente estava até conversando antes e você disse, estou cheio de ideia. Então, a cabeça já estava maquinando ali, um monte de coisa, né? Não quer dizer que isso é um problema, não é isso. Mas você não para, você fica ali pensando em muita coisa. É até bom, em muitas ocasiões, né? Você se projetar, né? Você ter perspectivas, ideias, né? Para movimentar. Mas isso é um tipo de ansiedade, não quer dizer que é um problema. Mas para muita gente passa a ser. Quando você não consegue dormir à noite, quando você não consegue desligar, não dá descanso para o seu cérebro. E quando eu tive falta de ar, eu fiquei assustada. Falei, meu Deus, o que está... Primeira vez, né? Eu lembro até hoje. Meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou com algum problema respiratório e tal? E depois eu fui parar para pensar, não, isso aqui é uma crise de ansiedade. E é muito angustiante, né? Parece que você puxa e o ar não vem. E assim, tem uma coisa muito interessante que é como é que você lida com isso, né? Tem 2 momentos. O antes da crise, né? O antes da expectativa descontrolada, vamos dizer, e o durante. Se for antes, é importante que primeiro você identifique os gatilhos que costumam disparar em você aquele conjunto de sintomas, né? Se você conseguir identificar isso na sua vida, você consegue também se afastar deles em muitos momentos, e você evita a crise. E aí, antes da crise, você vai perceber que o teu corpo vai dar alguns sinais ali. Quando começa assim, você já tem que ver o que está acontecendo em volta para você tentar se afastar. Identificar o que está acontecendo sempre, né? Coisas, às vezes nem é no mesmo local, às vezes são coisas em comum. Isso é autoconhecimento. Exatamente. Se você consegue identificar isso, você evita muitas situações. Por exemplo, quer ver? Encontrar uma pessoa que você não gosta. Isso é um gatilho gigante para muita gente. Mudança de planos repentina, que você não programou isso. Isso é um gatilho para muita gente. Tem gente que não suporta atender telefone. Tem gente que entra em pânico quando uma campainha de casa toca, por várias razões. Então são gatilhos que, se você conseguir evitar, você sai da crise antecipadamente. Isso é muito bom. E você consegue fazer isso também para controlar no momento que você vai mantendo o foco diferente daquele cenário da ansiedade, em outras coisas, por exemplo, que cor que está ali, o que eu estou vendo, pensando em outra coisa. Não é uma coisa tão fácil, mas é uma prática. Distrair o cérebro, né? Distrair. Mudar o foco. Isso é antes. Agora, depois que bateu a crise, você já está na falta de ar, já está na taquicardia, você já está suando, tremendo. Tem gente que se sente flutuando, tonteira, uma opção de coisa. Né? São sintomas físicos. Né? Depois que você já está nisso, as formas de lidar, aí você já tem que partir para o seu lado físico também. É técnica de respiração, é o controle de neurotransmissores do relaxamento por meio do olhar periférico assim, ó. Quando você força os cantos, você relaxa, você vai disparando isso de relaxamento. Quando você faz, tem uma técnica muito legal, que é a técnica de respiração 4-7-8. Essa técnica é clássica e, de forma geral, é uma das melhores que tem. Então você respira puxando o ar 4 segundos, você segura o ar durante 7 segundos e você solta forçadamente assim, ó, durante 8 segundos. Você faz isso umas 3, 4 vezes, você está relaxando. Aí você consegue tirar aquela carga sintomática do seu corpo. Outra coisa, segurar gelo. Tem gente que coloca a cara dentro de um balde de gelo, porque aqui também tem neurosensores, né? Então, você distrai o teu corpo, você relaxa disparando mais hormônio do relaxamento,
com gelo na mão, por exemplo. O olhar periférico, respiração. Por quê? Porque já está no corpo. Então você tem que trabalhar o teu corpo. Não é a tua mente mais, é o teu corpo que tem que disparar o contra. Né? É o sistema parasimpático que tem que funcionar. Porque o simpático já entrou, né? Sim. A crise já foi. E até bom o Leandro estar falando isso. Leandro tem um perfil no Instagram que ele dá dicas, né? Dá dicas direto de como sair de uma crise de ansiedade. Tem muita dica. Tem muita dica, é muito legal. O perfil dele vai estar marcado na nossa descrição aqui, quem quiser. Ajuda muita gente, né? E essa questão do Brasil que você tinha falado, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Realmente, o mundo vive esse problema da ansiedade. O Brasil, muito mais. E talvez seja muito em razão da nossa necessidade de estar funcionando bem a todo momento para provar alguma coisa para alguém. Então a gente nunca está agindo de forma natural. A gente nunca age assim, vamos trabalhar, eu estou pronto para fazer o que eu vou fazer e... tem gente que vai gostar, tem gente que não vai. E muita gente realmente se preocupa com o que o outro vai pensar. Eu vou fazer o meu melhor, mas será que o Leandro vai gostar? Então, e as pessoas entram numa paranoia e começam a fazer, não porque ela está fazendo bem o que ela está fazendo, mas fazendo, pensando no que o outro vai achar. Como é que vai ser a minha performance? A minha performance vai ser boa? E você se cobra, e o tempo todo a gente se cobrando, porque a gente tem que estar sempre trabalhando bem para alguém ver. Porque quando você não está fazendo o seu profissional, você está fazendo para expor na rede social. Então assim, vou fazer aqui, vai ficar bonito. Tô viajando, mas será que minha viagem, será que eu vou tirar uma foto bonita para postar na minha rede social para alguém ver? E aquilo você vai entrando numa paranoia que se torna natural. Natural não, normal, não natural. A pessoa vive nessa coisa, de forma normal, essa necessidade de estar sempre sendo julgado pelo outro. E quando às vezes o julgamento não vem da forma como você espera, bate uma... não tô bem, e a pessoa não sabe o que é. Vai ver, teve uma crise de ansiedade. Mas por que você teve uma crise de ansiedade? Parece banal isso. Porque eu postei, não está dando a quantidade de curtidas que eu quis. Será que o próximo vai dar? Será que a próxima foto vai dar a quantidade de likes e de comentários que eu quero? Uhum. Será que o meu próximo trabalho que eu estou fazendo aqui vai ser aceito pelo outro? Não vai? A gente está tendo essa necessidade de performar bem para os outros, não para a gente. Isso está gerando esse sentimento nas pessoas de... necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação. O que é normal do ser humano, essa necessidade de aprovação, necessidade de pertencimento, mas até que ponto? Até quando isso, né, é normal? Vai me paralisar? Não vai me paralisar? É essa coisa que eu sinto muito de essa velocidade, essa coisa essa globalização, essa coisa muito rápida, muito fácil a comunicação, o tempo todo. Isso está gerando isso na gente. E a falta de como é que eu posso falar? Importância que as pessoas dão. Por exemplo, você teve uma crise de ansiedade. Isso é uma coisa muito grave, porque isso pode te levar a outros problemas. Pode te levar a uma depressão profunda, ideação suicida, tanta coisa muito grave na nossa vida. Tive uma crise de ansiedade, aí você vai para o hospital correndo, tô infartando. Aí o médico te atende. Aí o médico te atende e fala assim, não é nada não, pode deixar, é só uma crise de ansiedade. É só uma crise de ansiedade. Aí você sai do hospital achando assim, não é nada não, é só uma crise de ansiedade. Mas só uma crise de ansiedade vai te dar urticária no corpo. Só uma crise de ansiedade vai fazer seu cabelo cair. Vai fazer o teu cabelo cair. Só uma crise de ansiedade vai te dar psoríase no corpo todo. Vai te dar diarreia, vai te dar úlcera, vai te dar uma série de sintomas físicos. Vai fazer você não produzir o tanto que você poderia produzir. Exatamente. Isso é uma pesquisa, todos os sintomas e distúrbios gastrointestinais são relacionados a distúrbios da mente. Então, se você está num quadro de ansiedade, pode preparar que o teu corpo vai responder. Se está respondendo é porque não tem alguma coisa organizada dentro de você, equilibrada e controlada. Então, tem gente que entra com problemas e doenças de pele crônicas por conta da ansiedade, descontrole mental. Isso é fato. Você quer ver outra coisa? Intolerância à lactose. Tem gente que desenvolve intolerância à lactose por um quadro de ansiedade. Labirintite, por exemplo, por um quadro de ansiedade. Então, o corpo vai respondendo das mais diversas formas possíveis. E são as doenças que você vê
causadas pelo distúrbio emocional. Então nós estamos falando de transtornos emocionais. A ansiedade é um dos principais que tem. Entendeu? E as pessoas estão vivendo em relação a isso. Aí você falou, existe uma expectativa das pessoas em agradar outras, em não ser julgadas por outras. Aí já entra num conjunto de crença. É a crença que aquela pessoa traz, obviamente que não foi criada agora, isso vem da infância. É claro que ela não lembra de episódios que causaram isso, mas está lá. E que vai jogando tudo isso para fora hoje no formato que se vê. Eu acho que eu não estou agradando. Aí você começa a ficar mal com isso. Eu acho que aquelas pessoas não gostam de mim. Aí você fica mal com isso. Então, esse conjunto de crenças, eu acho que eu não mereço. Eu acho que eu não sirvo para nada. Enfim, uma série de crenças que a pessoa traz e que vão criando mais intensidade emocional nela de forma desequilibrada. E ela entra num quadro de ansiedade bem mais forte, entendeu? E aí tem um conceito muito interessante, né, um trabalho muito bacana, que é chamado travas mentais. Travas mentais estão relacionadas a essas crenças. É aquilo que te trava. É aquilo que te trava. Por exemplo, tem gente que tem a trava mental do servidor. Está pronta para ajudar todo mundo, menos ela. Por quê? Crença. Ela tem uma crença que se ela não atender as expectativas da outra pessoa, ela está sendo excluída, ela está sendo rejeitada, ela vai se sentir abandonada. Então, por que ela vai dizer não para a pessoa? Não, eu não posso fazer isso por você. Ela sempre vai dizer sim. É aquela pessoa prestativa. Por exemplo, é um exemplo, né? A trava do servidor. Então, a pessoa sempre vai estar pronta para ajudar. Não importa se ela vai ficar complicada, se ela vai se anular ou não. Ela atende a expectativa da outra pessoa, mas a dela mesmo, os sonhos dela e as necessidades dela, ela deixa para trás. É aquela coisa de antigamente. Ela se anula. Exatamente. Ela se anula. Não importa se... E geralmente essas pessoas não estão prontas para ser ajudadas. Quando elas são ajudadas, elas se colocam na posição de não precisa não, eu vou te atrapalhar. Então você vê que aquela pessoa não quer sentir a culpa de estar atrapalhando, muito entre aspas, a vida de alguém. E aquela coisa antiga que a gente vê principalmente com mulher antiga. Que mulher antigamente vivia para servir o marido, o pai, seja lá quem for, né? E traz aquele ditado antigo que a gente cansa de ouvir das pessoas mais velhas, né? Quem não vive para servir não serve para viver. E aí essas mulheres antigas iam passando isso para os filhos. E você vê hoje em dia as pessoas que realmente... Você pede ajuda para qualquer coisa. A pessoa pode estar em cima de uma cama, passando mal. Fala assim, estou precisando de ajuda. A pessoa levanta, vence a dor dela para ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque se ela não ajudar, ela vai se sentir mal. Ela vai começar a sentir culpa. Vai começar a ter uma crise de ansiedade. Pô, não ajudei quem fulano que eu precisava. Meu pai é muito assim, né? Não ajudei quem precisava. Mas é isso. E às vezes você simplesmente não ajudou porque você não podia ajudar. E isso vem com o autoconhecimento. Mas ela não enxerga isso. Não enxerga. A pessoa, quem está de fora não enxerga isso. Não, eu tenho que ajudar. E via de regra... Não importa. Eu vou me complicar toda, mas eu vou ajudar. E via de regra, quando a pessoa não está pronta para ouvir isso, por exemplo, ela falou do pai dela. Se eu chegar pro pai dela e falar assim, olha só, você não ajudou porque você não pôde ajudar. Não é porque você não quis ajudar. Estava além do seu alcance. A pessoa acha assim, meu Deus, como essa pessoa acha que não pode ajudar alguém? Você é um cara ruim porque você não ajudou a fulano, porque fulano é tão bom. Mas a discussão não é essa. É a questão de que se você tiver a pé, você não dá carona para ninguém. Muitas vezes você não aguenta colocar alguém aqui em cima e carregar porque aquela pessoa é pesada para você. É você estando bem e você tendo autoconhecimento para saber, calma, como é que eu posso ajudar? Eu posso ajudar no nível que ela quer? Ou eu não posso ajudar no nível que ela quer? Não posso ajudar sim? Então vou ajudar sim. Ela só sabe dar, não receber. Por exemplo, você elogia alguém, tem muita gente que vai te provar que ela não merece aquele elogio. Não aceita elogios, né? Não aceita. É igual uma ajuda, até terapêutica mesmo, né? Você quer ajudar a pessoa, mas a pessoa não aceita aquilo. Ela, no fundo, não quer mudar. Por vários ganhos que ela está tendo. É o ganho secundário. Ela está tendo. Tem gente, por exemplo, que está presa num determinado ambiente que é tóxico para ela, mas ela não quer sair por várias razões. Ou porque está tendo um ganho ali. São os pelo menos, né? Eu estou sofrendo aqui nesse ambiente, mas pelo menos... Aí dá uma justificativa. Eu estou com essa pessoa que não me faz bem, mas pelo menos... Exatamente.
São os pelo menos, né? Quantos pelo menos você está dando? E isso vai destruindo a tua saúde mental. E você entra num quadro de ansiedade muito maior por conta disso. E vai sofrer. Ponto. Vai sofrer. Você pode até sofrer calado, mas vai sofrer. Mas vai sofrer. Se a gente perguntar exatamente para as pessoas, não o que você está vendo, mas o que está dentro dela, como que ela está se sentindo, aqui ia estar inundado de lágrima. Porque o que está de fora é uma coisa, o que está por dentro é outra coisa. Então, o que você vê muitas vezes é uma fachada. Porque por dentro a pessoa está num rio de lágrimas ali. E se botar para fora vai inundar. E Leandro, em pessoas ansiosas a gente encontra muito também os pensamentos intrusivos, né? Que são aqueles pensamentos desagradáveis que vêm à mente e a gente não consegue controlar. Meu Deus, mas por que eu estou pensando isso? Que, sabe, é muito desagradável mesmo. E que muitas vezes pode evoluir para o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, que muita gente não sabe, mas o TOC não é só isso de ficar organizando as coisas, fechar a porta, ver se a porta é trancada, não. Também envolve os pensamentos, né? Intrusivos, tal, que também faz parte do TOC. Tem alguma técnica, algum jeito que você acha que no momento em que esses pensamentos intrusivos vêm, que a pessoa pode fazer, né? Então, existem algumas formas de você lidar com isso. Não tem exatamente uma técnica ou outra que vai ser assim a chave para todo mundo. Cada um tem que se autoconhecer. Mas, por exemplo, você desviando a atenção já é um bom começo. Não vai ser fácil no início, não. Agora, com a prática, você consegue desviar aquela atenção. Tem gente que começa até fazendo uma coisa interessante. Tem gente que volta 10 vezes para ver se a porta do carro está fechada. Tem gente que sai de casa e volta umas 5, 10 vezes para ver se realmente apagou a luz. É o tipo de toque, né? Sim. Que muita gente exterioriza. Tem gente que filma. Não, eu estou fechando. Eu estou apagando. Pode ser que para muita gente vai ajudar. Aí chega num momento mais adiante que ela vê que tudo aquilo que ela estava preocupada, ela está fazendo corretamente. E acaba relaxando um pouquinho mais. Mas não tem uma fórmula. Agora, o principal é tratar a ansiedade. E eu não estou falando aqui só de remédio, não. Porque remédio, ele não vai tratar a causa raiz do negócio. O remédio não vai na origem emocional, né? O toque é um descontrole muito grande. É um pensamento intrusivo ali, negativo, repetitivo, e que vai te deixar numa expectativa enorme em relação a uma coisa determinada ali, né? E esses pensamentos eles vão aparecendo. O quadro de ansiedade te bota numa condição emocional negativa. Então o que vai aparecer para você é um negativo. Será que vai dar certo? Acho que não vai dar certo. Nossa, vai dar tudo errado. Eu vou fazer essa apresentação lá na escola, no meu trabalho, vai dar tudo errado. Eu já estou vendo que vai dar errado. O pensamento é esse. E detalhe, mais de 90% desses pensamentos, dos problemas que nem aconteceram ainda, não acontece. Você está pensando em tudo assim, o mundo está acabando. Na sua cabeça já deu tudo errado, já desmoronou. Mas aquilo não acontece. Se acontecer, é um ou outro ali por uma questão que muitas vezes não está nem sob o seu controle. Exatamente. Agora, mais de 90% não vai acontecer. Só que a ansiedade te deixa nesse quadro negativo. Você só pensa negativo. E à noite é a hora que mais acontece. Por quê? De dia a pessoa fica distraída com várias situações de trabalho, do dia a dia, e a cabeça está pensando em outra coisa. É a mudança do foco, né? Está em outro foco. Agora, chega de noite, é a hora que todo mundo está mais tranquilo. O barulho do silêncio. Né? Aí o barulho do silêncio começa a bater forte. O barulho do silêncio, às vezes, é tipo um sino na cabeça do ansioso. Vai chegando tudo, a sua mente não sabe nem o que é real, nem o que é imaginário, né? Nada aconteceu, mas na tua cabeça está desmoronando tudo já. E quando sua mente pensa, pro seu corpo é real. A mente não distingue, é uma coisa interessante. Ela não distingue o que é real e o que não é. Se você pensou... Quantas vezes já pensou em alguma coisa que deu um frio na barriga? Para ela, o que você está trazendo pelos sensores do seu corpo é visão, audição, até o pensamento mesmo, né? Vamos botar aí um sexto, né? Um sexto sensor. O que você está trazendo para a mente, para ela,
Ela é atemporal, tem coisas que você sofreu quando você era criança, que você vai estar adulta e já vai estar sofrendo. Exemplo da nossa avó, que sofreu num navio vindo de Portugal para cá e com 85 anos ela não pode ver o mar ainda. Então, assim, a mente dela são 80 anos de diferença. Ela é atemporal. E se ela sente, ela não sente só o que é real físico. Para ela pensou é real. Ela não distingue o que é real do que é imaginário. Você quer ver uma coisa? Quando você está assistindo um filme, você sabe que ali é uma filmagem, tem atores, tem script, tem câmera, tem diretor, tem cenário. Aquilo não é real naquele momento. Mas você se emociona do mesmo jeito. Sim. Já botou pra dentro? A gente se emociona com desenho animado. Com desenho animado. Você chora até em filme de Rei Leão, de Tarzan. Quando eu tava grávida, eu chorei assistindo Bob Esponja, gente. Exatamente, mas é exatamente. Você quer ver uma coisa? Bob Esponja é sacanagem. Quando você lembra de uma música, você escutou uma música, você lembra de coisas do seu passado. Aí traz uma emoção ali. Mas peraí, isso já aconteceu há muito tempo. Por que você está se emocionando escutando uma música? Para sua mente é a mesma coisa que estivesse acontecendo agora. Você está vivendo aquilo. Você quer ver outra coisa? Como é que a tua mente fantasia? Não pensa num elefante rosa. Já pensei. Já era. Já pensou. Por que você já pensou? Você sabe o que é elefante, você sabe o que é rosa. E quando eu falei não, pela neurolinguística, para você chegar no não, você tem que primeiro ter o positivo, a aceitação daquilo. Aí você já está imaginando o elefante, para depois você negar ele. Então você já pensou nele. E é legal você ter falado isso, porque sobre os pensamentos intrusivos que eu havia falado, é exatamente isso. Quando a pessoa tem esses pensamentos, não é legal ficar falando, eu não posso pensar, eu não Quanto posso mais pensar. você fala isso, mais você vai pensar. Você grava. Tem que tirar o foco, né? A sua mente, a nossa mente, é um sistema programável. É o único sistema do corpo que você pode programar pela neuroplasticidade. Aceita reprogramação e programações. Mas cada um vai se conhecendo, né? Apesar de às vezes ter uns atalhos, às vezes funciona para um, não funciona para outro. Por exemplo, aquela música chiclete que está na sua cabeça. E às vezes você quer assim, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça, sai da minha cabeça. E uma vez eu tava com uma música chiclete na cabeça, meu Deus, como é que eu faço para tirar essa música? E quando eu menos olhava, eu tava cantando aquela música. Eu falei, gente, o que eu posso fazer para sair essa música? Eu falei, cara, eu vou ter que conhecer essa música, porque eu conhecia, sabe aquelas músicas chiclete que fica assim... Ai, que delícia, o verão. A gente mexe o ombrinho. Eu nunca ouvi essa música inteira, mas isso fica na cabeça assim. Eu falo, o que eu tenho que fazer às vezes com as músicas dessa? Eu tenho que pegar, ouvir essa música inteira. Aí é o que eu tô falando, funciona pra mim. Pra outros pode não funcionar, é a nossa mente funcionando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir essa música inteira pra eu saber o final dela. Porque aí, que delícia, o verão. Aí eu já vou pra frase final. Eu cantando a frase final, ponto. A música acabou. Pronto, não canto mais. Pra algumas pessoas... Pra mim funciona, pra outras não. E a pessoa fica só com aquele pedacinho na mente. E é complicado isso. E se a pessoa não tiver o autoconhecimento de como é que eu faço para me livrar disso, a pessoa vai ficar o tempo todo... É engraçado, né? Ficar com uma coisa na cabeça o tempo todo. Tipo naquele filme que tem na Netflix, Tok Tok. É muito bom esse filme. Muito bom esse filme, porque ele trata de vários problemas, vários distúrbios mentais. Sim, um deles é toque, trata da Tourette. Para quem tá vendo, é engraçado. É engraçado. Mas é uma forma engraçada de mostrar um problema sério. É real. A pessoa sofre com aquilo. Uma senhora que sai de casa, ela tem que voltar 10 vezes para fechar. Olha que engraçado. A gente se poca de rir naquele filme. Não pisa nos quadrados ali. Não pisa nos quadrados. Eu quero assistir. É um filme muito engraçado. Mas é engraçado. Fica a dica, viu, gente? Fica a dica. Tok Tok do Netflix. É um filme espanhol, se não me engano. Ele é muito bom. Ele retrata exatamente ali. E é surpreendente, né? Ele é muito surpreendente. No final é surpreendente. E tem youtubers que você vê, por exemplo, com a Tourette, que quando a gente tá vendo, a gente acha super engraçado. Mas, cara, aquela pessoa, ela transformou aquilo numa forma dela expor aquele problema dela muitas vezes, traz de forma engraçada, mas para a vida pessoal da pessoa, aquilo não é uma grande palhaçada. Aquilo é um problema. O toque é um problema. O transtorno de ansiedade é um problema, a Tourette é um problema. Isso tudo é um problema que muitas vezes a gente, por não ser com a gente, no filme, por exemplo, Tok Tok, que veio com essa intenção de ser engraçado, mas traz um problema sério pra gente. Você quer ver uma coisa? Você age as pessoas agem, né, dessa forma, por quê? A nossa mente, primeiro, a gente estava até comentando isso, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Entrou lá, tá valendo para ela. Então, o elefante rosa, por exemplo,
Se eu falei não, você vai pensar nele. Porque para você negar ele, primeiro você tem que pensar. Então você acaba pensando. Por isso que não é bom você ficar com pensamentos negativos. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, não isso, não aquilo. Porque você vai programar a tua mente assim. Ela aceita essa programação. Porque quem vai te controlar é o seu estado emocional. E esse estado emocional, né, a sua mente emocional, ela representa 95% das suas ações e comportamento. É ela que comanda isso. Não é a sua razão, não. Se fosse racional essa coisa, todo mundo estava resolvido já. É algo subconsciente. Você não controla. Você percebe, mas não controla. Porque você sabe tudo que você tem que fazer, você falou da sua unha, né? Para não roer a unha. Exatamente. Mas você consegue? Não. Não. Quando você menos vê, você já está... Se você não pensa, você não consegue controlar. Então, você já vê que a sua mente racional não atua em cima disso. Na hora de um conflito, vamos imaginar que as duas saem para resolver. Tem até aquele livro, Rápido e Devagar, que é muito bom. Eu comprei e não li ainda. Excelente. Ele vai te mostrar a velocidade do pensamento, como é que é. A mente racional é lenta, a mente emocional é rápida. É basicamente isso. Então, se você vai resolver um problema com a razão, fica atenta, porque ela é lenta. Em compensação, a emoção é rápida. Aí eu pergunto, como é que estão as suas emoções? Estão complicadas, vai dar BO. Vai ter problema. Se for para resolver o problema, nunca resolva de imediato. Conta pelo menos até 10. Que muita coisa, se você deixar de contar até 10, batida de carro, em vez de você descer já xingando, conta até 10. Que aí a sua razão assim, vai funcionar. Aí você fala assim, mas a emoção chegou primeiro, que é a parte da mente mais rápida, e como você está complicado ali dentro, vai fazer besteira, vai ter problema, vai roer a unha, mas depois a razão vai chegar... O que eu fiz? A razão vai chegar para arrumar a casa. Você pode pensar assim, não, depois a gente acerta tudo com o lado racional, que você sabe o que tem que fazer, mas só tem um detalhe. O lado racional, ele responde por você, em comportamentos e ações, em 5%. E o lado emocional responde por você em 95%. Quem ganha a briga? A emoção. Continua ganhando essa briga. Então, se você não trata das suas emoções, a sua razão vai a zero, sempre. E você já escutou esse ditado. Na hora da emoção, a razão vai a zero. Não haja com a emoção, haja com a razão. Mas como? Como? Se está tudo bagunçado dentro da pessoa... E ela está agindo sempre pelo lado emocional, primeiro que chega na frente. Na verdade, a única pessoa que age 100% com a razão é o psicopata, né? Mas 100%. Ali já são distúrbios neurológicos que complicam esse tratamento, que complicam esse lado da reprogramação mental. Exatamente. E a nossa mente, ela aceita a reprogramação. Se você entrar naquela situação de positivismo sempre... Daqui a pouco você está envolvido nessa frequência diferente. Aí nós estamos falando de outro aspecto. Nós estamos falando da linha quântica, por exemplo, que é a parte frequencial. Quem comanda as frequências do seu corpo é a sua mente. Então você tem que primeiro tratar a sua mente. Você quer vibrar positivo? Então passa a pensar positivo. Você quer estar bem? Passa a estar bem na sua mente. Mas o problema do ansioso é esse. Ele não consegue. Se ele está preso ali, por exemplo... Eu gosto dos paralelos, às vezes, com filme, com música. E nesse caso, sempre que eu vou ver sobre ansiedade, me vem uma personagem na mente, que é o Doutor Estranho. O Doutor Estranho é um super-herói que ele consegue ter a visão de tudo que vai acontecer no futuro. Mas ele é um super-herói. Tem um dos filmes que ele olha 14 milhões de possibilidades de um fato. O que aquilo pode acontecer em 14 milhões de possibilidades. Só em um daria o final que ele quer. Mas ele é um super-herói. E o ansioso, ele pensa, eu vou fazer isso aqui. Mas pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso. E geralmente ele pensa nas coisas ruins. Ele não foca no bom. E ele nunca sabe qual vai ser o final que vai dar. Mas para ele, a probabilidade de dar ruim é muito grande. Mas a gente é ser humano. Super-herói tá lá nos filmes. A ansiedade te leva para o negativo. A ansiedade é basicamente medo. Medo. Depois vem acompanhado da raiva e da tristeza. Mas é basicamente medo. São os 3 Is. Insônia, irritabilidade e insegurança. São os 3 Is da ansiedade. Isso tudo está ancorado em medo. Você está ansioso porque você está com medo.
você está com medo de alguma coisa, de te julgarem, de falarem de você, de não dar certo, do problema, é disso. É medo do pior que pode acontecer. Então a ansiedade está ancorada nisso. Agora, o que te causa medo? Tem gente que fala assim, eu estou tomando remédio há anos e não resolve. Eu fiz até um post, coincidentemente, ontem. Não, eu soltei ele hoje de manhã, está até bem movimentado lá. É um post que fala, olha só, teu remédio não está dando certo mais. Sabe por quê? Porque aquele sentimento que você tem, que você traz desde a sua infância, até inconscientemente, de rejeição, remédio não cura isso não, tá? Aquele sentimento de abandono que você traz lá da sua infância, de forma inconsciente, que a sua criança viveu e que está botando para fora hoje de rejeição, remédio não trata isso não. Aquela culpa que você carrega dentro de você por alguma coisa que ainda você não está lembrando, lá da infância, remédio não vai resolver isso. Aquele sentimento de humilhação, aquele sentimento de injustiça, aquele sentimento de traição que você carrega, nenhum remédio resolve isso. Remédio resolve sintoma. Vou usar remédio para resolver minha ansiedade e minha depressão. É como se você estivesse tentando matar a planta, cortando galhos e folhas. Não vai dar certo. A poda leva a uma planta muito mais bonita até. Aquilo vai voltar sempre até mais bonito, mais forte. Quer matar a planta? Mata a raiz dela. Aí sim você mata a tal da planta. Então você quer resolver a tua ansiedade, a sua depressão? Elimina a causa emocional, a raiz emocional dela, que os remédios nem chegam perto disso. Então tratar um distúrbio emocional, um transtorno emocional, como a ansiedade, a depressão mesmo, tratando o sintoma é enxugar gelo. É enxugar gelo. É igual aquela foto do iceberg, aquela foto clássica, né? Você vê aquela pontinha fora da água. Isso é o que todo mundo está vendo. Esse é o adulto, cheio de sintomas. Você está vendo acontecer ali uma porção de sintoma. Agora, o que está para baixo do iceberg? Na água, que ninguém vê. É uma parte gigantesca daquela peça. Ali para baixo é onde está o que você quer encontrar. É a raiz, é a base do que você está vendo em cima dos sintomas. É onde está a sua criança ali. É ali que você tem que tratar. E detalhe, não adianta você fazer tratamento superficial, muitos métodos são assim, pode ser até que resolva para algumas pessoas e está tudo bem. Mas para a maioria não vai resolver. Método superficial é como se você mergulhasse em volta daquele iceberg com um snorkel, aquele canudinho de ficar respirando, né? Você não consegue descer profundo. Você vai ficar por cima ali, só tentando achar alguma coisa ou outra. Agora, a base está lá embaixo do iceberg. Você tem que descer com equipamento, você tem que descer com escafandro, você tem que descer com garrafa de oxigênio, você tem que descer diferente. É lá embaixo que você tem que achar o que você precisa. E se você for falar de pescar, em cima você pesca uns peixinhos. Agora, você quer os peixes mais bonitos, aqueles mais exóticos para você achar e encontrar, aí você tem que descer mais fundo, é lá que eles estão. Então você tem que tratar isso, a raiz emocional não está na superfície, não está na sua mente consciente, na racional, está na sua mente emocional, na sua mente subconsciente. É lá que você tem que entrar. E quando você chega lá, de alguma forma, e é possível, você chega lá para encontrar isso, você vai achar muita coisa que hoje, é claro, não se recorda. Você não está se recordando. Aconteceu em idades iniciais da sua primeira infância. Aconteceu em momentos que já foram até protegidos pela sua mente e que você não está lembrando agora, até por defesa mesmo. E essa defesa é muito interessante, que a ansiedade é um processo de defesa. Sim. É um processo de proteção. A mente tenta te proteger de alguma coisa que para ela é um problema, para ela é uma ameaça, é um perigo. Ela não quer que você gaste energia no enfrentamento, ela quer te afastar, é a fuga. Fuga ou enfrentamento, ela quer te afastar. Se encontrar uma pessoa ou se receber uma advertência, tem gente que recebe uma mensagem, preciso falar com você, nossa, o dia acaba. Nem dorme. Não dorme, não dorme. Agora, o que está levando você a pensar que aquilo é destrutivo, aquilo é ruim, é péssimo, é aquele pensamento
pessimista, catastrófico, o que está te levando a pensar? Alguma coisa que está ancorada lá atrás, uma experiência que te levou a essas travas mentais hoje, né? E que te deixa assim. A sua mente, opa, já passei por isso. Ela só reconhece aquilo que ela já conhece. Então, se chega alguma coisa e te causa algo ruim, é porque ela já conhece aquilo. Ela já te bota na defensiva. Ela tenta te afastar. O que ela usa para te afastar? O que ela tem? Emoções. A única coisa que a mente vai usar com você são emoções, para te afastar daquilo. Então, quando você trata a causa, o sintoma passa a não ter valor mais, não é necessário. Aí o sintoma acaba. Então, de forma geral, para tratar a ansiedade, não adianta tratar sintoma. Tem que tratar a causa emocional, porque aí, naturalmente, o sintoma acaba. Ele não tem mais função. Uhum. Então, tudo que a pessoa sente hoje no corpo, de comportamentos, de sintomas, né, é por conta de uma causa emocional que existe, que está causando aquilo. E muitas vezes é uma coisa banal, né? Nem sempre é coisa, porque um evento pode ser traumático para um, pode não ser traumático para outro. Às vezes, assim, o meu amiguinho pegou minha borracha. Mas quando você era criança, aí entra naquilo que a gente estava pensando de a mente não ser temporal, não ser... Quando você é criança, para uma criança de 3 anos, ter uma coisa retirada de sua mão à força, uma borracha que seja, tem um impacto. Hoje, sim, eu com 37 anos, se uma pessoa vier na minha mão pegar a borracha, eu falo assim, não, levou a borracha não vale nada. Então são percepções diferentes de momentos da nossa vida, mas a nossa mente funciona como? Quando aconteceu aquilo com você quando você era criança, a sua mente fotografou, tipo um flash, com você de 3 anos. Então a sua mente vai funcionar sempre, você pode ter 80 anos, como se você fosse uma criança de 3 anos. Sempre que você vê, sempre que isso for visto uma possibilidade de você perder alguma coisa retirada de forma forçada, você vai entrar naquela paranoia, naquela crise, pode entrar na crise de ansiedade, porque tá chegando alguém para me retirar alguma coisa. Às vezes nem é coisa, sabe? Às vezes não é brincadeira, eu vou e pego o negócio da sua mão aqui brincando, mas você já entra numa bad porque... Tem 2 formas básicas de você gravar alguma coisa dentro da sua mente. Ou é pela repetição, você vai repetindo aquilo ao longo da sua vida, e aquilo acaba se tornando um padrão aprendido pela sua mente, e ela vai botando isso para fora depois. Ou você tem um impacto emocional com um fato, uma situação que grava. Aí ele entra até com uma tarja chamada trauma. Porque venceu a tua capacidade emocional, o teu limite, a tua tolerância emocional naquele momento. E eu atendo várias pessoas e com histórias assim completamente diferentes que levam aos mesmos sintomas da ansiedade. Cada um tem sua origem diferente. Cada caso é um caso. Teve uma criança, teve uma moça. Na verdade, quando a gente está tratando de alguém, no fundo a gente trata uma criança, não é o adulto, é a criança que está dentro dela, né? A gente trata a criança, é ela que precisa de ajuda. O que acontece? Teve uma moça que entrou num processo de ansiedade enorme e depois caminhou, por não dar uma atenção adequada, caminhou para a depressão. Ela começou porque, de repente, na vida dela, ela começou a sentir um sentimento de abandono muito grande. Veio do nada. A gente fala assim, do nada porque apareceu. Mas, na verdade, nada é do nada, né? Uhum. Tem sempre uma razão. Vamos investigar isso. O que aconteceu? Qual foi a primeira vez que ela sentiu isso? Ela tinha 3 anos de idade, eles moravam no interior, se não me engano era Nova Venécia, e a família veio para cá, para Grande Vitória. Então eles vieram de mudança. Só que na família era pai, mãe, ela, pequenininha na época, 3 anos, a irmãzinha dela, que era recém-nascida, um cachorrinho e a avó, que morava com eles. Era essa a família. E eles tinham uma Brasília, na época, né? Acho que era Brasília. Tá. E trouxeram a mudança praticamente toda naquela Brasília, com bagageiro, com tudo, não tinha muito dinheiro e recurso para poder pagar um frete. Então tudo que eles puderam botar ali dentro, eles botaram. Quem veio no carro? Quem veio no carro foi o pai dirigindo, a mãe cheia de bolsa na frente, o cachorrinho, a irmãzinha dela, recém-nascida, e o carro estava todo cheio de mudança, não cabia mais ninguém. E ela, 3 aninhos, veio para cá com a avó no ônibus. O que ela entendeu? Poxa, veio todo mundo no carro, menos eu. Eu fui o quê? Abandonada. Eu fui abandonada. Gravou.
não é o fato em si que foi abandono. Não foi, claro que não. Mas o entendimento que ela deu foi. E isso ficou marcado. E a vida dela foi seguindo. De repente, por um gatilho que aconteceu em determinado momento da vida dela, aquilo veio à tona com muita força, porque já vinha sendo reforçado. E ela começou a botar para fora. E começou o processo de ansiedade e que chegou na depressão. Olha só, remédio não resolve isso. Remédio vai tratar o sintoma, é o galho da planta, é a folha. Agora a raiz está lá, está vivíssima, toda hora aquele negócio vai vir. Teve uma outra moça que entrou numa depressão, aí foi um caso de depressão direto. Esse foi incrível, assim, são vários incríveis, né? Esse foi um. Ela, por sentimento também de rejeição e abandono, disparou isso nela. O que aconteceu? Ela estava vindo de Domingos Martins para cá, ela tinha 40 anos, estava vindo de Domingos Martins para cá e ela parou naquelas fontes de água, né, para encher, para tomar água e tal. E de repente ela parou, ela viu que do outro lado da rodovia ali, da estrada, parou um carro e pegou um cachorro, abriu o vidro, botou o cachorro para fora e saiu. Abandonou o cachorro e disparou. Um sentimento fortíssimo nela e ela entrou numa depressão profunda por conta daquilo. Olha, poxa, só porque ela viu? Não é só porque ela viu. Ela tinha 4 anos de idade. E todo dia o pai e a mãe dela chegavam na escola para buscar ela às 5 horas da tarde. Mas teve um dia que choveu, deu trânsito, foi uma confusão. Os pais chegaram 5h20. Só que deu 5h10. Todo mundo tinha ido embora para casa com os pais, os coleguinhas tudo. E ela estava lá. Olhou para o lado, olhou para o outro, só viu a professora. Meus pais o quê? Me abandonaram. Me abandonaram. Correu para o colo da professora e começou a chorar. Esse foi o entendimento dela. Se fosse outra pessoa, outra criança, talvez não tivesse isso. Mas ela entendeu assim por várias razões. E aquilo foi registrado. Eu fui abandonada pelo meu pai e pela minha mãe. Depois eles chegaram, ficou tudo bem e tal. O detalhe é que a vida toda dela, ela foi tendo episódios que vieram reforçando isso. E o que aconteceu é que também, quando eles lembravam desse fato, eles ainda ficavam rindo da situação. Lembra naquele dia que a gente chegou atrasado, você estava chorando, aí todo mundo ria. Mal sabiam eles que era uma bomba para a vida dela, aumentando cada vez mais aquele sentimento, uma panela de pressão ali dentro. É a situação do toque-toque, né? Do toque. Com os outros é engraçado. Olha que engraçado que aconteceu, mas você não sabe a bomba que é dentro da pessoa. A bomba que é. Aquilo só vai aumentando. E ela viu uma cena de um cachorrinho sendo colocado para fora, aquilo explodiu. Chegou no limite dela e ela botou para fora. Só que aí entrou no descontrole, a mente emocional totalmente assume a situação. Não tem racional nem remédio que vai resolver. O que tem que fazer? O tratamento é ir lá e mostrar para aquela criança que ninguém abandonou ela. Porque na época ela não entendia. Adiantava falar para ela, teve trânsito, teve chuva. Não adiantava. Uma criança de 4 anos vai entender isso? Não. Só que quando o adulto dela já entende isso, ele consegue resolver isso com ela lá atrás. E é exatamente isso, né? É um processo terapêutico fantástico. Sim. Fantástico. É assim que resolve. Tinha uma pessoa que ela tinha uma compulsão de comprar sapatos. E ela sempre comprava sapatos, mesmo que ela não usasse sapatos. E os sapatos, às vezes, comprava e ficava novo no armário. Só comprava sapatos. E um dia ela foi fazendo a terapia dela e ela contou uma história da infância dela. De quando ela era criança, deram uma caixa de sapato para ela e ela ficou toda feliz de Natal. Na hora que ela abriu a caixa de sapato, era só pedra dentro. Então ela se frustrou. E ela contou isso pro terapeuta, rindo. O terapeuta olhou para ela e falou assim, você tá rindo de quê? Por que você tá rindo disso? E a pessoa desandou a chorar. Ela entendeu a compulsão dela de comprar sapatos. De onde vinha? Lá de criança. Expectativa de Papai Noel chegar e trazer um sapato para ela. Trouxe uma caixa de pedra e todo mundo riu. Olha que engraçado. Enganamos ela. Mas olha o problema que trouxe isso para a vida dela. Se acontecer isso com um adulto, ele até fica tranquilo. Aí vai ser engraçado, ok. Ele não tá nem aí para isso. Me enganou, né? Me enganou, mas... Ainda vai rir junto. Mas para uma criança... Agora, uma criança... tem muita gente que entra num processo de humilhação. E sente-se e vai se sentindo humilhado na vida, aí entra num processo de ansiedade por conta disso,
Nossa, eu vou me sentir humilhado, não consigo falar em público. E começa, e trava mesmo. Aí entra na trava da competência, não se acha capaz daquilo, é trava da competência que chama. E ele se sente incapaz e fracassado. O que acontece? Essa criança, talvez um dia, lá atrás, foi aquela que com 4, 5 anos caiu de bicicleta, um exemplo, e todo mundo riu. Se for hoje o adulto, não está nem aí, dá rir junto. Agora a criança, ela não pensa assim. Qual foi a interpretação dela? Nossa, eu não posso fazer nada errado. Se eu fizer errado, por exemplo, andei de bicicleta, caí, todo mundo riu de mim. Imagina se eu fizer isso errado, aquilo outro errado. Todo mundo vai rir de mim toda hora e eu não gostei disso. Aí ela leva isso para a vida dela. Aí chega na fase adulta, não fala com ninguém, não quer se apresentar, não quer se socializar. É aquela pessoa tímida que quer fugir, que quer ir embora. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala com nossos filhos, né? Com as crianças que a gente convive. É uma bomba. Porque você taxa a criança de bagunceira. Nossa, é muito bagunceira. É muito bagunceira. Ela não foca em nada. Ó, você quer ver uma distraída. Coisa? E a criança vai carregando aquilo pra vida dela. Isso e vai desbocar lá na frente. Exatamente. Ó, quem que tá livre disso? Ninguém. Ninguém. Por mais que você queira se controlar para lidar com filhos e crianças, às vezes é uma coisa que a gente faz que a gente acha que não é nada demais. Falar só, come, você não come nada. Você, sabe, você é gulosa. A criança acredita de outro jeito. A criança tem de outro jeito. Então, assim, como é que a gente resolve? Não tem como. Todo mundo tem uma trava ali. Todo mundo. Alguns já extrapolaram seus limites emocionais, outros ainda não. É uma questão de tempo. Mas tudo é muito questão também de autoconhecimento, né? O que eu falo assim, é o que eu falo até como pai hoje, né? Eu falo assim, a gente também tem que ter o autoconhecimento, ter a consciência de que de alguma forma a gente vai traumatizar nossos filhos. Pra gente não carregar culpa na frente também. Lá na frente, por exemplo, com 20 anos, minha filha agora ela tá com um probleminha aqui, não sei o quê. Aí lá na frente, ela já com 20 ou já um pouco mais velho, começar a me culpar e começar a trazer problemas para mim também. Pô, criei minha filha errado, não sei o quê. Isso tudo vai também no autoconhecimento de a gente pode fazer o nosso melhor. A gente vai buscar fazer o nosso melhor, via de regra, né? Mas a gente de alguma forma, pequenas coisas que a gente fale pra gente banal, mas pra ele não é banal, então ele vai entender de outra forma. A gente vai acabar traumatizando nossos filhos de alguma forma. Às vezes por uma coisa banal. Quer elogiar? É melhor você falar que uma criança é esforçada diante de um bom resultado do que falar que ela é inteligente. Por quê? Você é muito inteligente. Você é isso, você é aquilo. Assim, na questão da inteligência, né? Você é muito inteligente. Nossa, nota alta, 10, 9, você é muito inteligente. É melhor você falar que a criança é esforçada. Nossa, você é muito esforçada. Isso você conseguiu isso porque você estudou. Isso, você buscou esse resultado, é seu mérito. Porque quando você fala que a criança é inteligente, até 7 anos de idade, a criança não tem filtro nenhum. E é exatamente esse o período, até mesmo em vida intrauterina, tá? A criança já está sentindo aquilo. O sistema nervoso já começa a ser montado ali. O tronco neural já vai sendo formado 1, 2 meses ali. E ela já vai absorvendo tudo aquilo. Então, até 7 anos de idade, se ela não tem filtro nenhum, o que chega para ela é registrado. E ela registrou a vida inteira que ela era inteligente. Nossa, que criança inteligente. Não vai precisar de esforço nenhum na vida, né? Não precisa se esforçar. Aí chega na fase adulta, começa a ter os impactos. Começa a se frustrar. Se frustrar. E ela, poxa, eu não sou inteligente. Eu não sou inteligente, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Eu sou um fracasso. Aí começa. Aí vai a bola. Tem um livro negativa. muito bom que fala sobre isso, que é o Mindset. O Mindset. O Mindset, ele fala exatamente sobre isso, sobre essa questão de a personalidade de crianças. Crianças que eram tratadas como superdotados, você é, e crianças que eram tratadas como esforçadas. Faz isso, você vai conseguir, não sei o quê. Lá na frente, o resultado era completamente assim. Os que foram tratados como superdotados, você é inteligente, sempre que eles se frustram, mesmo que a frustração seja mínima, eles desabam de uma forma que parece que eles nunca mais vão levantar. Enquanto o esforçado, eu falo assim, eu errei aqui, mas aqui eu vou fazer de novo e vou conseguir. Eu sempre falo com a minha filha, depois que eu entendi isso, que eu aprendi, a gente aprende, né? Todo dia a gente aprende. Depois que eu comecei a aprender isso, olha, raríssimos os casos que eu costumo falar que a minha filha é inteligente. Eu sempre busco, você é esforçada, tá vendo o resultado que você conseguiu? Olha só, seu mérito. Quanto mais você estudar, mais resultado você vai ter. Isso é natural. Sempre que ela tira uma nota boa, papai, eu tirei tanto. Eu falei, nossa, que legal. Você viu como é que você se esforçou e conquistou?
Ela, sim. Você está orgulhosa de você? Eu falei, tô. Ótimo. É melhor do que você já vem lá de trás com aquela situação do inteligente. Você é inteligente, porque na hora que tem um impacto negativo em relação a algum resultado... Quando não conseguir realizar, a pessoa ela fala assim, não, eu não sou inteligente. Não sou inteligente. E também não vai se esforçar, porque a inteligência... Se basta por si só, ela é autossuficiente. Isso é complicado. Então, vamos chegando aqui no nosso fim. Papo, quando é bom assim, maravilhoso. Né? Ai, gente, vamos conversar sobre ansiedade. Se deixasse, a gente ficaria aqui até 2 horas, 3 horas conversando, que é papo para muito tempo. E eu tenho certeza que o Leandro vai voltar aqui para conversar sobre ansiedade, sobre outros assuntos também. Vamos fazer outras pautas interessantes de outros temas, né? Ligados à mente, que é sempre importante. Sim. A gente conhecer, a gente tratar, a gente se cuidar, né? E aprender mais, né? Com certeza. A gente pode fazer um episódio sobre os transtornos causados pelo excesso de ansiedade. A gente vai falando sobre cada um. Isso é Ixi, dá quase uma série, né? Dá uns 10 podcasts. Dá quase uma série. Então eu queria agradecer, Leandro. Muito bom. Obrigada, viu? Foi ótimo. Queria agradecer a todos vocês, lembrar para compartilhar, para curtir, para seguir a gente aqui no Instagram, no YouTube, em todas as redes sociais que você achar essa logo com a fotinho do Freud, com o desenho do Freud. Segue, ajuda. Tamo junto. Tenho certeza que vai chegar muita coisa legal para vocês. Obrigada, Valeu. gente. Um grande abraço para todo mundo.